Bem, a todos os presentes, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Museu de Florianópolis. Em nome do SESC e da equipe do museu, eu agradeço a participação de todos, especialmente dos nossos convidados, que tão prontamente aceitaram participar dessa mesa, né, desse nosso segunda edição do evento Patrimônio em Debate, que celebra o Dia do Patrimônio Histórico Nacional, que aconteceu no dia de ontem. A temática central da programação deste ano está focada no projeto de revitalização do Centro-Leste. Ontem estiveram presentes Ivan Couto, superintendente de inovação e projetos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Regina Helena Meirelles Santiago, superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e as representantes da Setorial de Patrimônio de Florianópolis, Suzana de Souza e Marília Gabriela Oliveira. Para compor a mesa de discussão de hoje, foram convidados profissionais e pesquisadores envolvidos nas obras em andamento, como também nos estudos sobre o papel fundamental do Centro-Leste na transformação social e cultural da cidade de Florianópolis. Quanto à dinâmica deste encontro, ela seguirá ao seguinte formato. Cada convidado terá um período de 10 a 15 minutos para realizar a sua apresentação. Após todas as exposições, abriremos espaço para perguntas do público. É importante ressaltar que os debates serão registrados e posteriormente disponibilizados em uma playlist dedicada ao evento no canal do YouTube do SESC Santa Catarina. É um prazer apresentar os participantes da mesa intitulada Impactos Sociais e Culturais do Projeto, Cíntia Domiti Bittar, Oswaldo Paulino da Silva e Fabiano Teixeira dos Santos. Agradecemos novamente por terem aceitado o nosso convite. Eu vou apresentar o nosso primeiro convidado a falar, que é o Oswaldo, que é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em História com concentração em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com temática direcionada à arqueologia histórica. Tem atuação em arqueologia preventiva na área de licenciamento ambiental e atualmente está participando das escavações do projeto de revitalização do Centro-Leste. Fica à vontade, Oswaldo. Obrigada. Agradeço ao convite, né, para participar dessa discussão, desse encontro, e poder falar um pouquinho, mesmo que rapidamente, sobre a nossa pesquisa, né, uma pesquisa emergencial, né, de arqueologia preventiva, né, e tentar recuperar alguma informação, ou se não conhecida ou pouco conhecida, a respeito da fundação da cidade, né? Então, nós temos... Deixa eu ver aqui, muda aqui. Bom, antes de mais nada, o acompanhamento é um projeto autorizado pelo IPHAN, né? A gente usa uma rotina de apresentar o projeto é submetido ao IPHAN, o IPHAN aprova, encaminha para publicação de uma portaria autorizativa, e com a publicação dessa portaria, então, o arqueólogo ou a equipe de arqueologia é autorizada, obviamente, a ir para campo. Bom, então foi isso que aconteceu aqui no Centro-Leste, né? No dia 15 de maio passado, agora nós fomos autorizados a acompanhar as obras, e se tratando de uma cidade, né, com fundação aí beirando aí os 500 anos, né? Quando se fala que a cidade tem 350 anos, a gente pode dizer que há uma certa controvérsia, porque os primeiros europeus, se a gente falar de uma cidade histórica, né, os primeiros europeus chegaram aqui no início do século XVI, né? Embora não constituíssem núcleos povoadores, ou pelo menos não se tem essa informação ainda, maiores, né? Mas mesmo assim acho que é possível considerar, né, essa primeira chegada. Bom, então, desse período para cá, nós temos assim uma rotina de ocupações de pessoas chegando e saindo da cidade, né? A documentação histórica nos dá essa afirmação, né? De que, lembrando que nós já tínhamos os Guarani que estavam aqui já aldeados, e eram muitos, né? A arqueologia tem demonstrado vários sítios aqui na região, na ilha de Santa Catarina. Por exemplo, hoje pouca gente sabe, mas a planície que se situa entre o aeroporto e a Praia do Campeche era
pontilhada de sítios Guarani. Isso eu lembro na década de 70, né? Um dos meus primeiros professores de arqueologia, que nos levava no fim de semana para a gente, com a sacolinha de mercado, na época, trazer cacos de cerâmica para o Museu da Universidade Federal para fazer as respectivas análises, né? Então, muita coisa foi destruída, né? E junto com esse crescimento urbano recente, muitos sítios foram destruídos e desapareceram. Então, hoje, nós carecemos dessas informações, sobretudo porque a ocupação Guarani é uma ocupação muito tênue, que ela foi, ela ocorreu há pouco tempo, digamos, no máximo 1000 anos, assim, na melhor das hipóteses, 1000 anos para cá, e depois elas são, é pouco tempo para a arqueologia, é pouco tempo, elas acabam sendo superficiais. E os Guarani escolheram as áreas melhores, sobretudo o plantio da mandioca, né? Que era a fonte de subsistência, né? E os colonizadores ocuparam a mesma área, nós estávamos conversando isso agora, eram as áreas por excelência. E aí a destruição foi total, né? Quase total, pelo menos. Alguma coisa sobrou. Bom, vamos ver isso, no tempo vai. Opa. Bom, o que é arqueologia, né? A gente pode dizer que a arqueologia é a ciência que estuda e vestígios da cultura material, né? Então, o que se produziu, né? Vamos pegar os conceitos de cultura lá de trás, o que é que se diz? Cultura é aquilo, é toda a experiência humana vivida, né? Então, isso na universidade a gente aprende muito bem isso, né, Fabiano? Professora de Antropologia Cultural, Maria José Rey, dizia, costuma-se dizer que João tem cultura, Maria não tem cultura, ou Maria tem cultura, João não tem. Opa, pera lá, vamos rever todo esse conceito, toda essa discussão naquela época, né, década de 70, 80. Então, toda essa cultura, toda essa experiência trazida, né, na bagagem dos grupos humanos, desde os primeiros hominídeos, lá há 3.200.000, 3.500.000 anos, ela se transforma nessa cultura material que, para a arqueologia, ela é o bem fundamental para se estabelecer os estudos, para se estabelecer os reconhecimentos de toda essa cultura, né? Então, sobretudo porque não temos escrita, né? Vamos ter escrita no Brasil com a chegada dos primeiros europeus. Bom, então, a arqueologia histórica tem essa prerrogativa de se utilizar também dos documentos históricos para confrontar, ou para argumentar, ou para desmentir alguma informação que seja passada para frente, né? Que nos é trazida até hoje, né? E a gente sabe que a história, né? Eu sou historiador também, né? E a história pode mentir, né? Pode ou não pode, depende da situação, depende da forma que ela foi escrita, e depende, sobretudo, a origem de quem escreveu, dos grupos. E nós sabemos que grande parte dos historiadores tradicionalmente reconhecidos são vindos das elites dominantes, né? E certamente eles trazem a história da sua origem, né? Então, diferente que hoje nós os protagonistas da história já não são mais os coronéis, os capitães, ou os governadores ou os reis, né? Nós temos pessoas que fazem parte da população invisível da cidade, que estão começando a despontar, isso de uns talvez 30, 40 anos para cá, né? Estamos chegando lá. Então, eu que sou formado, né, lá na década de 70, iniciei na década de 70, a gente ainda hoje percebe o quanto nós poderíamos ter aprendido e não aprendemos porque não tinha quem ensinasse. Então, hoje nós temos esse caminho. Bom. E a cidade de Florianópolis, então, desse ponto de vista da obra, da sua formação histórica, ela encerra em seu subsolo referências culturais, né, da sua história, do seu patrimônio, isso que está em todo lugar, né? A gente vê qualquer buraco que se ocorra, que se abra na cidade, a gente vai encontrar alguma coisa. Por exemplo, em 2019, nós escavamos uma galeria aqui no Largo da Alfândega, no lado da praça, da saída do prédio da Caixa Econômica, onde era o antigo Hotel La Porta, uma galeria que até hoje ainda não se definiu exatamente do que servia.
No lado onde não bate o vento sul, tinha fogueiras com cacos de cerâmica, cacos de vidro, restos alimentares. O que é que isso significa? Pessoas que se abrigavam do vento e faziam a sua alimentação ali. Ou seja, pessoas provenientes dos grupos invisíveis que havia na cidade já naquela época, né? Então, são formas que a arqueologia nos permite identificar, e nem sempre a historiografia tradicional vai dar valor a esses grupos, né? Bom, nós tivemos, voltando para a questão da obra, né? Da obra, do acompanhamento da obra, nós tivemos os alicerces da Casa dos Artigos Bélicos, né? Esse aqui é o prédio do Correio aqui ao lado, né? Isso foi dia 31 de julho, poucos dias. Então, ali havia uma casa oficial, né, que guardava artigos bélicos, né, que depois virou quartel do Exército, alguma coisa parecida, e foi demolida no início da década de 30, né, muito provavelmente, para dar lugar ao atual prédio dos Correios. E aí, quando foi a máquina retirou o piso, já apareceu o alicerce aqui. Você veja que tem um alinhamento de pedras, né? Ele não foi demolido, ele se estende mais até lá atrás, onde está o meu colega Alex, né? Que é o arqueólogo de campo. Enfim, então por isso, essa é a importância de se acompanhar o trabalho. Ele estava a poucos centímetros abaixo da calçada. Quando a máquina suspendeu o contrapiso de concreto, ele já estava ali. Não tivéssemos, certamente, esse topo aqui, ele teria ido embora. É uma referência do conhecida, mas é uma referência que é preciso manter preservado, porque faz parte do nosso patrimônio. Isso é importante, nós termos esses elementos, mesmo materiais de um edifício público, edifício oficial, isso faz parte de todo um conjunto patrimonial que a cidade deve ter. Bom, e aqui é a Casa de Artigos Bélicos, né? O edifício original. Aqueles alicerces que encontramos ali na foto, possivelmente, é esse trecho aqui, que o Correio, o atual prédio do Correio, faz um L aqui, né? E aí deixou mais a descoberto o alicerce. O prédio do museu, isso aqui atrás. Aliás, esse seguido. Bom, a estrutura rochosa da Praça 15. Essa estrutura que bastante discutida e veiculada na imprensa, ela ocorreu, primeira pedra lá na pontinha, lá embaixo, no dia 4 de julho. Quando a máquina foi abrir a vala para ajustar a drenagem, apareceu uma pedra qualquer, é uma pedra que não se deu muita importância, mas quando a máquina foi adiante, apareceu outra pedra. Ela estava alinhada, começou a ter um alinhamento. Aí paramos a obra, ali, bem naquele ponto que não foi escavado, tem uma estrutura de canos, de fiação elétrica, parou, continuaram a escavar aqui, começou a aparecer e parou tudo. O IFAM foi acionado. E para encurtar a conversa, que o nosso tempo é curto, apareceu todo um alinhamento, e aqui está mais visível, né? Então, daí a gente fazendo um trabalho de evidenciação, fizemos uma evidenciação mecânica, que nós estamos sobre a área de aterro, né? E depois uma evidenciação manual para tentar entender detalhes dela. Deixa eu ver se... Não, aqui já passou. Bom, essas estruturas elas foram construídas, né? Elas não foram simplesmente depositadas, uma enfileiradas, uma depois da outra. Há estrutura, há reembrechamento com argamassa e com pedaços menores de pedra, quer dizer, ela é proposital, houve uma intenção de se construir e a gente se percebe uma solidez na construção, né? Então, até agora, com as pesquisas que fizemos e com as informações materiais, o que é que se pode perceber? Se aventou a possibilidade de ser um trilho de trem, o trilho do bonde, aliás. Mas o trilho do bonde está aqui, ele vem para Fernando Machado e a Praça 15. Não, o alinhamento é este aqui, né? Então, ali em cima, nós vemos outra foto da Praça 15, com alinhamento aqui, e aqui temos um mais visível.
do lado esquerdo, subindo a praça. Aqui é a Rua João Pinto. Essa foto está aqui para mostrar o quanto era comum esse enfileiramento de rochas. E aqui uma foto mais antiga, de 1864. Essa é uma foto disponibilizada num site espanhol, referente a um grupo de cientistas que estiveram por aqui nesse período. E aqui a gente vê que havia uma calçada muito rústica, que se estendia quase que ao nível da rua. Se pegarmos esse alinhamento aqui, ela estaria no nível da rua. Então, o que é que isso sugere? Bom, a partir de 1816, com a necessidade de se calçar as ruas, se estabeleceu que as calçadas tinham que estar no nível da rua. Já em 1896, a partir dessa data, o Código de Posturas Municipais dizia que a calçada tinha que estar 25 centímetros acima da rua de pavimento. Então, se nós olharmos essa foto, há uma certa angulação aqui. Com isso, chegamos à conclusão de que, inicialmente, por enquanto, a pesquisa está em andamento, esse alinhamento de pedras, ele pode ter servido inicialmente para separar a via pública da calçada e, mais tarde, ser o alinhamento das águas da chuva. O alinhamento, aliás, o alinhamento para o escoamento das águas da chuva. E as chuvas faziam um verdadeiro estrago nas ruas de Florianópolis. O Cabral fala, inclusive, de que quando chovia muito, para se sair de casa, só se fosse para o cemitério enterrar um morto ou para pedir socorro. Porque, fora isso, e ele até brinca dizendo, se o morto pudesse esperar, se enterrava só no dia seguinte, né? De tão degradante era o estado das ruas, e certamente, para o escoamento da água, precisava ter uma estrutura sólida, senão a água leva, né? E, sobretudo, aqui que nós temos uma ladeira. Então, essa foi a nossa conclusão, por enquanto, né? Depois, bom, e o terceiro elemento cultural mais, assim, tão importante quanto os outros, né? Mas com outra característica, que é o sítio da Rua Tiradentes. Esse sítio foi identificado a partir da escavação para a vala de drenagem. Ocorreu um resto de uma fogueira, né, com conchas ela está aqui, essa pontinha. Vê que essa vala tem 90 centímetros, ela tem 40 aqui. Então, essa pontinha foi tocada na máquina. Paramos a obra e fizemos, então, as investigações necessárias para aquele momento. Sobre a fogueira, né, se nós voltamos a foto aqui, nós temos um piso em cima, a fogueira está aqui, nós temos mais ou menos uns 10 centímetros de sedimento sobre a fogueira. E aqui nós encontramos, a fogueira está aqui agora, nós temos 3 centímetros. Nesses 3 centímetros acima da fogueira, nós temos o solo de pisoteamento de pés descalços, né? Então, aqui, o que é que isso significa? Isso é um trânsito de pessoas que não tinham sapato, né? Quem é que não tem esse sapato no período inicial? São pessoas invisíveis, voltamos à questão dos grupos invisíveis, né? O que o IFAM, inclusive, insistiu muito no projeto de pesquisa, né? Na identificação desses grupos que fazem parte da rotina da cidade, ou que fizeram parte durante muito tempo, e ainda fazem parte, né? Mas que não são considerados protagonistas da história. Bom, então, uma das descobertas mais interessantes nessa obra, aqui, naquela rua, é conseguir manter esses pisos, conseguir desvendar esses pisos de uma determinada época. É difícil nós termos uma datação precisa, mas depois, com a continuidade da escavação, nós podemos estabelecer datações que podem se basear em, sei lá, meio século de diferença uma da outra, né? Então, é uma datação relativa, mas é muito próxima de uma datação absoluta. Então, aqui nós temos a fogueira, o conteúdo da fogueira com uma cerâmica guarani. E aqui, bom, aqui é o topo da fogueira antes do rebaixamento dela. Então, nós temos um desgaste de conchas e carvão. Quer dizer, esse topo da fogueira ele foi pisoteado, as pessoas andaram sobre ele, as pessoas passaram
com os pés descalços, de bota, o que seja. E se tratando do Guarani, possivelmente pé descalço dos índios e dos primeiros, não diria nem dos primeiros colonizadores, mas dos índios, né? Dos indígenas, dos Guarani, porque, embora nós não tenhamos datação ainda, mas temos material já para datar, logo deve sair as datações. E essa cerâmica Guarani que foi encontrada aqui, ela não nos permite ainda dizer que é um sítio Guarani, porque quando os europeus chegaram, a cidade, a região, era cheia de sítios Guarani, de populações Guarani. Então, toda essa cultura material que eles utilizavam, os vasilhames, cerâmicos, possivelmente isso foi usado ainda durante muito tempo, e até o século XVIII ainda tinha indígenas, segundo o Silvio Coelho dos Santos, ainda havia guaranis aqui pela cidade, perambulando pela cidade. Embora, na segunda metade do século XVIII, teriam sido, segundo esse mesmo turno, teriam sido expulsos. De qualquer maneira, nos primeiros 2 séculos, nós tínhamos uma população possivelmente grande de guaranis convivendo com os europeus, recém-chegados. Então, essa cerâmica, por si só, ela ainda não é indicativo para dizer que o sítio é guarani. Depois da continuidade das pesquisas, então podemos afirmar. Bom, aqui nós temos uma planta da cidade, um fragmento do centro-leste, na verdade, a planta é muito maior, onde aparece a área do sítio, né? Aliás, é a área do sítio da rua Tiradentes, que não é sítio Guarani ainda. Então, se nós vemos a proximidade com a praia e com o Rio da Bulha, que desce lá de cima. Aqui nós temos um vértice formado pelo rio e pela praia. Nós estávamos conversando ainda há pouco. Os vértices, nessas circunstâncias, são áreas por excelência para a ocupação humana. Eles têm o recurso todo do mar daqui. Aqui temos uma ilhota. Essa ilhota fornece ostras em grande quantidade, ou fornecia, né? E nós temos aqui água doce, água limpa, água pura para beber, para tomar banho, para preparar alimentos. Então, é um local por excelência para ocupação indígena, considerando que o sítio seja totalmente indígena, né? Então, era isso, pessoal. Para encerrar, então, eu reforço aqui a necessidade de se fazer esses estudos de arqueologia preventiva. Eu até acho até penso, né, que deveria ser feito mais ainda, que antes de se fazer a obra, se fizesse um levantamento prospectivo, que se nós pegarmos aqui toda essa rua Tiradentes, sabíamos de antemão que ela ia ser escavada, tirar um dia, um fim de semana para fechar o trânsito e fazer sondagens sistemáticas, certamente nós íamos encontrar coisas, íamos prever os impactos, ou pelo menos íamos conseguir fazer os projetos com maior alcance, né? Porque nós, normalmente, na arqueologia preventiva, nós somos pegos de surpresa. Temos que fazer tudo às pressas. E a arqueologia ela nem sempre trabalha assim. O melhor é trabalhar com previsão, com planilhas de custo, de tempo, sobretudo tempo. E recursos também, né? É importante. Bem, gostaria de agradecer a fala do Oswaldo, né, e reforçar também a importância desse trabalho de arqueologia, do trabalho dele, para a gente entender um pouco melhor todos os traçados urbanos e de ocupação aqui de Florianópolis, né? Então, que a gente está fazendo descobertas incríveis, né? Então, era isso. Agradecer também a fala dele aqui nesse evento e a importância dessa fala também. Agora eu vou apresentar a Cíntia Domit Bittar, que é diretora, produtora, roteirista e montadora, com forte presença em festivais de cinemas nacionais e internacionais desde 2011. Sua ficção mais recente é o Curta Baile, qualificado ao Oscar 2021 e atualmente licenciado para o Canal Brasil. Formada em cinema pela Unisul e sócio fundadora da Novelo Filmes,
produtora liderada por mulheres. Integrou o Conselho Municipal de Política Cultural entre 2018 e 2022. Está vice-presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina e no terceiro mandato à frente da Associação das Produtoras Independentes de Audiovisual Brasileiro. Por sua contribuição à cultura de Florianópolis, recebeu o Prêmio Franklin Cascais em 2012. Obrigada pela presença, Cíntia. Fica à vontade. Obrigada pela introdução. Obrigada pela fala, aprendi bastante também. Eu gostaria de saber, porque talvez eu não tenha me preparado adequadamente, mas se o computador está ligado à internet, esse que está projetando, não sei se daria para exibir se procurar no YouTube o curta Eu Fico. Eu acho que daria para a gente começar com ele? Daí daria para exibir? Eu vim de dentro da terra, da lava dos vulcões, mas não preciso contar essa história voltando tanto assim no tempo. Então vamos logo começar de 135 anos atrás, 1886. Sabe por quê? Porque foi quando eu cheguei aqui no centro dessa cidade. Minha gente, tanta coisa que eu vi desde aquele tempo. Eu tenho pisadas para contar. Eu sou um palco de fatos históricos. Eu vi até o nome dessa cidade ser trocado, porque eu sou da época que ainda era desterro. Vocês estão sabendo daquele projeto? Que coisa, hein? Eu não quero sair, não quero que me tire, porque já tiraram o mar, já tiraram o Miramar, agora querem ainda me tirar até os mosaicos lá de frente à catedral. Aquela obra de arte, querem tirar também. É claro que precisa dar uma ajeitada, arrumar. A gente tem espaço aqui abandonado, eu me sinto um pouquinho abandonada. Mas reparar não é destruir. Que audácia querer me trocar por paver, tijolinho de concreto. Nem nunca ouvi essa palavra. Sem querer menosprezar, mas eu sou de granito. Não sou só um rostinho bonito que embeleza a cidade. Sou muito mais. Sabiam que eu fui considerada o melhor pavimento para baixa velocidade? Ideal para um centro histórico. Sabiam que eu tenho o menor custo de manutenção? Eu não esquento tanto a cidade, eu sou ótima no verão. Eu sou fortíssima e aguento carga pesada. Eu escorro super bem a água da chuvarada. Capitais do mundo inteiro têm orgulho de me ter nas ruas. E cidades pequenas também. Você deve estar estranhando. Como uma pedra sabe isso tudo? É que, veja, eu não sou um paralelepípedo apenas. Eu sou os pés que me pisaram. Eu sou as mãos que me colocaram aqui. Eu sou a cultura, eu sou a memória, sou a história. Eu sou o passado, eu sou o presente e também quero ser o futuro. Eu sou seus bisavós que se encontravam na praça. E quero sentir os passinhos das suas crianças. Porque eu sou você também. Ficou fofinho, né? Eu até vou só voltar nessa frase, nessa última cartela, só para que acho que não deu tempo de ler. É culpa minha, que eu que editei o vídeo e deixei muito rápido também. Antes dessa, tem uma frase. Não. Só avançar até quase o final do vídeo. Um pouquinho antes disso, na verdade. Bem, logo antes. Aí. Essa é uma frase que eu gosto bastante, né?
Uma cidade sem memória, uma cidade sem história, largada às moscas, onde qualquer um vem e suga o que tiver de melhor e vai embora, onde os cidadãos vivem individualmente, sem se preocupar com o social, uma cidade estagnada econômica e socialmente, violenta e pobre. Essa é de uma dissertação que eu encontrei quando eu estava pesquisando sobre o aterro da Bahia Sul. Então, mas pode voltar a cartela da apresentação. Era mais para contextualizar a fala, né? Porque da onde que eu tenho a ver com esse assunto, né? Dos paralelepípedos. Eu trabalho com cinema, sou cineasta e moro em Florianópolis desde 2002. Eu cresci em Caçador, no interior do estado. E eu sempre vivi o centro. Eu sempre, desde que moro aqui em 2002, sempre morei no centro, em vários pontos do centro. E aqui o Centro-Leste, eu estudei aqui, me preparei para o vestibular aqui, frequentei Travessa Ratcliffe, depois morei para cá, hoje moro no Hercílio Luz, defendi a recomposição dos bares no centro da cidade, sou amiga de vários donos ali de casas, de bares, restaurantes nessa região. Já filmei, já foi cenário de filmes meus, o centro. E desde quando começou aí uma forte repressão policial nessa nova onda de ocupação do centro, me manifestei muito. Quando teve a repressão na frente do antigo bar Talesim, de rock, né? Eu fiz uma foto de uma cápsula de 12 de borracha que foi parar no G1, em tudo que é portal, vieram falar comigo. Sempre me posicionei contra essas repressões, porque, para mim, não querer que a população ocupe esses espaços é um projeto, né? Um projeto de destruição da memória. E a gente sabe dos interesses, né, das empreiteiras nessa região do centro, a gente sabe quais são os objetivos, temos acompanhado aí gestão após gestão da capital, e faz tudo parte de um grande projeto de higienização, né, dessa área do centro. É incrível como a história realmente é cíclica, né? Acompanhei a fala do Oswaldo quando comentou, né, das pessoas invisíveis aqui que ocupavam essa região, e é uma região ainda com pessoas, de certa forma, invisibilizadas, né, pelo poder público. São artistas que ocupam esses espaços, somos, né, a população negra, a população LGBTQIAP+, a resistência política. Então, é um lugar de posicionamento político, né? Em relação ao paralelepípedo, quando tomei conhecimento, né, que iam retirar, me integrei mais ao grupo de defesa do Centro-Leste. Conheço a Marília do grupo, conheço algumas pessoas. E a gente sempre fica nessa, né? O que dá para fazer para ajudar? De alguma forma, né? Eu venho do cinema, eu não, apesar de eu amar história, arqueologia, geografia, eu sou uma mera curiosa nesses temas, né? E aí eu pensei, vou fazer um vídeo. E aí escrevi esse texto, rapidíssimo, na verdade, porque acho que a criatividade, quando vem, tem que pegar rápido antes que esqueça. Chamei a Dona Osmarina, que é membra da Academia de Letras aqui. Eu conheci ela porque ela atuou num curta-metragem meu, e ela é manezinha, neta de uma mulher escravizada aqui. Ela tem toda uma história aqui na ilha. E fui buscá-la para gravar, assim, de supetão. Ela topou, era um domingo, se eu não me engano. E ela veio, fiquei ensaiando o texto com ela, assim, no carro, e lendo. A gente gravou a voz dela no carro, estava chovendo, e daí resolvi fazer algumas imagens dela pisando no paralelepípedo. Outro dia eu vim e fiz as mãos das pessoas, né, pedi para as pessoas tocarem o chão. E o vídeo chamei de Eu Fico, porque eu quis colocar a pedra em primeira pessoa. É muito estranho prover emoção para uma pedra, então tive que pensar um pouquinho como publicitária, o que
nem me agrada tanto, mas eu acho que deu para humanizar um pouco a situação, porque como trazer empatia da população para o tema, né? Ela precisa se identificar com essa pedra de alguma forma, né? Então, por isso que no final ela fala, eu não sou só uma pedra, eu sou você, sou, enfim. E o vídeo circulou muitíssimo, assim, eu fiquei bem feliz. Eu acho que, além das minhas obras profissionais, eu sou bastante ativista em múltiplas pautas e aprendi muito com o Design Ativista, é uma rede, não sei se vocês conhecem, eles atuam muito no Instagram. Eu atuo muito brifando eles, né? Eu não ilustro, mas eu aprendi muito com eles ao longo desses últimos 6 anos como se posicionar rapidamente, né? E eu acho que esse é um vídeo ativista em relação à pauta. Fiz eu e meu marido, na verdade, ele é técnico de som e trilheiro, então ele fez a música e captou o som. E esperamos, né, contribuir com essa discussão de alguma forma, né? E sobre o que foi encontrado embaixo do... Isso foi na fase 1 de tudo, né? Quando a gente apenas não queria que retirasse os paralelepípedos. E eu até comecei a rir quando apareceram as fotos aqui da escavação, porque a gente estava uma roda de cineastas, assim, a gente geralmente se encontra aqui no Centro-Leste, né? Porque eu estou aqui como artista, mas também como boêmia nesse espaço. E a gente, lá pelas tantas, a gente começou, era a semana que tinham descoberto. E a gente começou a rir, e eu falei, gente, imagina, a equipe que estava louca já com a gente, que a gente não deixava o projeto ir para frente para retirar as pedras, fomos para o Ministério Público, fomos para tudo. Aí, finalmente, eles conseguem retirar as pedras e acham um sítio arqueológico. Eu pensei, gente, a pessoa não dormiu hoje, porque... Antes fosse só os paralelepípedos, né? O problema deles, agora tem um sítio. Então, acho que a gente está aí numa outra fase desse assunto, né? Que requer aí muito mais complexidade. Eu realmente, cada vez que eu caminho aqui vindo para cá, eu olhei isso, eu fico assim, nossa, o que está acontecendo com o meu centro? Eu chamo de meu porque é o meu habitat. E eu realmente, como alguém que é aficionada por narrativas, eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer com essa situação toda, né? Do campo do cinema, isso nos afeta de várias formas. Inclusive, já fiz outras falas sobre isso quando o assunto era só o paralelepípedo. Por exemplo, filmagem, né? Reconstruir uma cena histórica. Imagina colocar tudo paver no coração da cidade. Um dos filmes mais conhecidos daqui, do meu ex-professor Eduardo Paredes, retrata a Novembrada, né, que era com o Lima Duarte, foi rodado ali no Cruz e Souza, e tinha cenas, uma reconstituição da época que o Figueiredo foi escorraçado aqui do centro. Como que você vai fazer isso com paver em volta da praça? E eu acho que toda cidade que se preze, assim, falando de Brasil, da nossa formação, depois de todo o estrago dessa colonização, o mínimo é deixar esses paralelepípedos, sabe? A gente tem eventos de cinema que é em praças, em capitais, a céu aberto. Um dos mais famosos é Tiradentes, Ouro Preto, nesse escopo. Arma um telão na praça, as pessoas caminham pelo paralelepípedo por aqueles pés de moleque. Isso é um valor cultural maravilhoso. Então, nos machuca para além de viver a cidade, enquanto realizadores de festivais de cinema, enquanto cineastas que querem capturar essas imagens. É ruim, estão estragando. Aí, por exemplo, a gente quer implementar de vez, fazer funcionar de verdade a Film Commission em Floripa, que é atrair filmagens. Como é que eu vou atrair filmagens se eu não tenho nem um centro histórico para vender? Na cidade, uma das mais antigas do país. Como que eu vou convencer uma produção a vir filmar aqui? Vai filmar o quê? Concreto? Então, nos interessa o patrimônio, muitíssimo. E até finalizando a minha fala, porque ontem faleceu uma pessoa muito importante para a defesa do patrimônio, que é o Marcelo Seixas. Estamos no horário do velório, né, do Marcelo. Ele foi meu colega de conselho de política cultural.
E ele era um dos defensores também desse tema do patrimônio. A gente conversava muito da relação entre o patrimônio e o audiovisual, né? E me dói definitivamente ver a violência com que a cidade é tratada enquanto cidade. Que essa frase que terminou o filminho, realmente, uma cidade sem memória é uma cidade jogada às moscas. A gente, no vídeo, eu fiz questão de dizer que já tiraram o mar, já tiraram o Miramar. Assim, é apavorante o que fazem com Florianópolis. Parece realmente uma cidade dada só aos interesses meramente econômicos de uma elite financeira, da qual definitivamente não pertencemos, né? Então é isso, minha contribuição do ponto de vista de cinema e de alguém que ama o centro dessa cidade que eu escolhi viver, né? E defender. Agradecer a Cíntia pela exibição do filme, pela fala, que é muito importante. Eu sempre fico muito emocionada quando eu assisto, eu achei incrível, é muito lindo. E também é importante a gente ter uma outra fala também, que a gente falou aqui com historiadores, com arqueólogos, com o pessoal da arquitetura, e ver alguém do cinema também falando sobre a questão da reconstituição histórica nas filmagens. Isso também é uma outra questão, né, que envolve toda a questão da revitalização do Centro-Leste e que é importante ser abordada também. Então, eu quero agradecer pela fala dela. E vou apresentar agora o Fabiano, que é o nosso último convidado a falar, e depois a gente abre para as perguntas. O Fabiano Teixeira dos Santos é arquiteto e urbanista, mestre em História e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina e do Instituto Histórico Geográfico de Lages, integrou as equipes da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Santa Catarina e da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura. Como professor, lecionou nos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Univale, Unisociesc, UDESC e Uniplac. Por favor, fique à vontade, Fabiano. Obrigada pela presença. Obrigado, Ana. Boa tarde, Cíntia, é um prazer te conhecer. Já há muito tempo era encantado com esse vídeo, né? Um pouco à distância, eu me envolvi, participei daquele movimento, daquele grupo, né? Aquela correria para tentar salvar os paralelepípedos, né? E a gente fica contente de ter havido essa mobilização. E eu adorei assim o teu comentário sobre o pessoal achar que tinha contornado o problema, né? Quer dizer, tem mais pedra embaixo da pedra, né? Quer dizer, e ainda tem uma fogueira e uma cerâmica guarani ainda, né? Então, sensacional essa, né? Não, e aí, né, como aproveitando também a apresentação do Oswaldo, né? Como o Oswaldo comentou, a gente está vivendo numa região que deve ter sido ocupada, né, por pessoas há pelo menos aí uns 8.000 anos, né, se a gente remontar aos sambaquianos. É uma região que reúne atributos, reúne qualidades, né, que foram propícias ao povoamento, à ocupação. Então, não é à toa também que os portugueses, né, os colonizadores vão se apropriar desse espaço, porque ele é um espaço de excelência, né, com recursos abundantes de toda a natureza. E aí nós temos essas várias camadas temporais, né, que aparentemente elas foram embora, elas se perderam, elas desapareceram, mas quando, graças à arqueologia, né, a gente começa a escavar, a perfurar, a abrir o solo, essas memórias começam a se revelar, né? Então, a arqueologia é importantíssima nesse sentido de recuperar essa história, essa memória que aparentemente tinha se perdido. Não, ela está ali bem guardadinha, embaixo dos paralelepípedos, embaixo das pedras, né? E para contar que realmente essa cidade é uma cidade que tem memória, que tem história, que tem cultura, né? E a minha fala aqui também hoje vem de um convite por conta da Semana do Patrimônio, que se atrelou também ao achado aqui em frente, aqui na rua, né, das pedras, né? O pessoal estava naquela emoção, que legal, olha só e tal. E aí eu aproveitei uma volta minha. Eu moro no Centro-Oeste, então, mas eu adoro frequentar. Eu sou um frequentador do Centro-Leste, embora moro no Centro-Oeste. E aí, numa das minhas incursões por aqui, eu vim, fotografei. E aí o pessoal estava naquela, né? O que será que é? De que época que é? E aí
eu como pesquisador e também como colecionador, já há muitos anos, né, de iconografia antiga da cidade, disse, olha, vamos ver o que as antigas imagens podem nos revelar, podem nos dar de pistas sobre esse achado, né? E eu tenho a minha coleção de cartões postais antigos, é uma coleção que se debruça principalmente pelo sul do Brasil, né, as cidades dos 3 estados do sul, e Florianópolis é uma cidade que contou com uma produção muito interessante de cartões postais no final do século XIX e no início do século XX. Hoje em dia os postais estão meio fora de moda, né? Tudo ficou muito digital, né? Ninguém mais manda carta, ninguém mais usa o correio, né? Com essa finalidade, é muito difícil. Mas há 100, 120 anos atrás, era uma febre, né? Receber e mandar cartões postais. Porque no final do século XIX, o cartão postal permitiu a popularização da fotografia, porque a fotografia sempre foi muito cara naquele momento, né? Desde da sua invenção na metade do século XIX até o final do século XIX, início do século XX, a fotografia era muito cara. Basicamente, eram as elites que eram fotografadas, né? Que tinham os estúdios que fotografavam as famílias, né? Mas com essa invenção fantástica que é o cartão postal, que era uma forma de agilizar e de simplificar a comunicação via correio, colocando imagens, e aí, logo adiante, imagens fotográficas, houve uma popularização desses cenários, né? E aí a gente, de repente, testemunhou um fenômeno mundial, no final do século XIX, que foi a criação de clubes cartofilistas no mundo todo, onde as pessoas se filiavam a esses clubes. Haviam muitos editores, muitos fotógrafos produzindo esses materiais, essas coleções de vistas, né? Cenas de rua, prédios públicos, residências particulares, panoramas, tipos populares, né? Havia também um interesse antropológico por essa coisa toda, e isso foi uma febre que durou pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial começa a haver digamos assim, um esfriamento disso. Então é curioso porque a maior produção dessas imagens acontece entre o final do século XIX e o final da década de 10. Vão continuar acontecendo cartões postais, sendo produzidos postais nos anos 20, 30, 40, até aí, pelo menos, o início do século XXI. Mas o auge da cartofilia foi a virada do século XIX para o século XX. E para as nossas cidades, e para Florianópolis, é um momento muito importante, em termos agora de, vamos pensar esse material como iconografia histórica, como fonte de pesquisa, como fonte de informação, porque a virada do século XIX para o século XX é o momento em que as nossas cidades, ainda coloniais, na sua grande maioria, começavam a ser transformadas de maneira mais profunda pela modernidade, pelas reformas higienistas, o bota abaixo, alargando vias coloniais que eram muito estreitas, substituindo os prédios antigos coloniais, né, muito baixos, muito úmidos, né? Havia, inclusive, na época, do ponto de vista estético, uma aversão a essa herança arquitetônica colonial, que era associada com atraso, com a escravidão. Então, se promove em todo o Brasil, no início do século XX, essa substituição, essas grandes reformas urbanas e arquitetônicas também. E esses fotógrafos, editores de postais, foram muito felizes nesse momento em particular, então, porque eles registram essa transformação. Então, a gente vê ainda a cidade colonial, ainda que estava ali latente, em vias de ser profundamente transformada, e a modernidade que se anunciava, então, em fachadas renovadas, em passeios públicos, em praças ajardinadas, né? Então, é um momento muito importante. E aí eu disse, olha, vou dar uma olhada na coleção de postais para ver o que essas imagens podem nos revelar a respeito das pedras encontradas sobre os paralelepípedos da Praça 15. Né? E aí por isso que eu falo, inclusive, né, os antigos cartões postais revelam segredos, né? Porque há aquele burburinho, nossa, mas o que é isso? Que mistérios são essas pedras? Né? Não, mas vamos buscar explicações para isso, e a iconografia histórica sempre nos ajuda muito, né, nessas pesquisas a entender, então, o que tínhamos, como era, como funcionava e as transformações sucessivas que os espaços urbanos vão tendo ao longo do tempo. Né? De cara que eu trago uma sequência de 13 imagens de ângulos bem próximos. Né? Esse cartão postal à esquerda é um cartão postal que deve ter sido editado por volta de 1899, 1900. O que acontece muitas vezes é que esses editores de fotógrafos adquiriam os negativos de vidro dos fotógrafos, fotos, portanto, mais antigas. Então, às vezes, a gente tem ali como é que se diz? Um delay ali de uns 10 anos, 8, 10 anos, muitas vezes, entre a fotografia e a edição do postal. Então, a gente vê, por exemplo, nessa imagem da esquerda,
o edifício aqui da Casa de Câmara e Cadeia ainda na sua versão colonial, ou seja, ele ainda não havia sofrido a reforma que acontece no finalzinho do século XIX, né, início do século XX, que lhe conferiu o aspecto eclético que está hoje em parte preservado. Então a gente ainda vê ali o casarão sobrado colonial, pesado, né, com a sua arquitetura original. E aí a gente realmente vê, se dermos um zoom nessa imagem, a gente vai ver vários níveis, vários tratamentos feitos com pedra desse piso, dessa área de circulação da cidade. Ou seja, a gente ainda não vê ali, por exemplo, os paralelepípedos colocados aqui na rua. Então, realmente, essa imagem ela é bem antiga, né? Por outro lado, nós vemos as calçadas, não eram nem calçadas ainda, né? Era a frente das residências, das fachadas dos prédios, era, por determinação das posturas municipais, pavimentada com pedras irregulares que fossem, né, para minimamente garantir o asseio da cidade. Por quê? Porque não havendo calhas, não havendo platibandas, essa água dos casarões coloniais era jogada diretamente sobre a rua, não havia calçamento, então imagine assim, o transtorno que era no dia de chuva, por exemplo, lodo, areia, enfim, né? Então, o que a Câmara exigia dos moradores e proprietários de edifícios na vila, na cidade, era que pelo menos pavimentassem a frente dos seus edifícios, para que minimamente se mantivesse o asseio da cidade, né? Eu acredito, e aí a pesquisa do Oswaldo certamente vai nos ajudar a entender melhor e até talvez provar a origem realmente, a época dessas estruturas que nós encontramos aqui, é de que parte, pelo menos, dessas pedras que estavam ali foram aproveitadas, inclusive para depois o assentamento, a execução das calçadas, dos passeios e do próprio calçamento, né? Porque nós temos um terreno arenoso, então a chuva, o fluxo de água, certamente causaria muitos transtornos se a gente assentasse diretamente o paralelepípedo sobre a areia, sobre o chão. Então, sem falar no peso, no transtorno que era movimentar essas pedras imensas. Então, não, deixa aí, vamos aproveitar, deixa aí, já usamos isso como lastro, né, para se fazer as obras novas, né? É uma hipótese que eu levanto a partir, né, do que se encontrou aqui com as imagens antigas, que as imagens antigas nos informam, né? A imagem do meio já mostra praticamente o mesmo trecho, o mesmo ângulo, só que uns 20 e poucos anos depois. Esse cartão postal é um cartão postal de 1918, mais ou menos, né? E já mostra, embora a gente não consegue ver com atenção, mas se eu der um zoom, enfim, na imagem, eu vou ver os paralelepípedos já devidamente colocados, as calçadas dos passeios executados, né? O edifício da Câmara já foi reformado, já tem o aspecto eclético, né? Ainda que depois de algumas reformas ele não tem ainda alguns elementos que teve, né? Hoje ele foi um pouco simplificado em reformas posteriores, né? Ele tinha, por exemplo, aqueles pináculos, né, que ornamentavam a platibanda lá no alto. Esse ele não tem mais. Mas, enfim, já tem uma situação mais próxima do que nós temos hoje. E aí, por fim, é um cartão postal da década de 1940, o da direita. Infelizmente, ele deixou de fora aqui a Casa de Câmara, mas ele pegou o edifício dos Correios, né? A foto foi tirada um pouquinho para frente, o fotógrafo se posicionou na praça, praticamente aqui em frente ao museu, e direcionou a câmera, né, lá para o lado dos artigos bélicos, né, dos Correios, né, da região da Catedral, né, da subida da praça. Então, a gente vê, no intervalo aqui de 40, 50 anos, em imagens antigas, essa sucessão de transformações que a cidade foi sofrendo com obras urbanas, com reformulação das fachadas, as próprias mudanças de costume, de uso dos espaços, vão reverberando, né, nesses aspectos urbanos e arquitetônicos que a cidade tem, né? E, felizmente, então, para nós, os fotógrafos e editores de postais tiveram a sensibilidade e o cuidado de registrar essa passagem do tempo e as transformações que ele impôs à cidade, né? Aí. Passado e presente, aqui fazendo uma comparação, então eu procurei tirar então uma foto onde a gente pudesse estabelecer essa relação da situação atual com o que havia nesse cartão postal do final do século XIX. Né? A gente se vê aqui em primeiro plano é a esquina da João Pinto. A título de curiosidade, esse sobrado é o sobrado que pertenceu à família do Vitor Meirelles. Inclusive, aquela primeira obra do Vitor Meirelles, que hoje está exposta no museu, né? Que inclusive lhe garantiu um prêmio, onde ele foi para a Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que é um panorama da praça, foi tomado a partir de uma das sacadas desse sobrado. Né? Embora ele teria nascido no sobrado que hoje é o museu, em algum momento a família dele se transfere para esse sobrado da praça, quer dizer, houve ali
alguma situação de progresso econômico da família, e eles, então, passam para a Praça 15, né, de onde ele tem essa vista que foi eternizada naquela obra dele, que hoje está no museu, esse sobrado estreito aqui, né, da esquina com a João Pinto, onde hoje está o edifício, né, do Santander, o antigo Meridional, né. Aqui são 2 postais também do início do século XX. Eu até acho que a imagem da direita o Oswaldo tinha mostrado. A gente tem aqui o postal. Esses postais são do meu acervo, são postais que a gente vai garimpando, então. Existe um mercado de colecionismo, né? Pessoal que coleciona moeda, cédula e cartão postal, principalmente, né? Então, é um universo à parte dentro do colecionismo. E existem feiras, encontros, né? É um hobby, realmente. E aí a gente vai, nesses 25 anos, eu acho que eu coleciono postais, garimpando essas preciosidades e formando a coleção, né? São postais da Livraria Moderna, que foi uma livraria, uma das primeiras livrarias que existiu em Florianópolis, na esquina oposta aqui da praça, na esquina com a Felipe Schmidt. E nós vemos também aqui a parte superior aqui desse lado da praça, mostrando já as calçadas executadas. Junto às calçadas, onde aqui a luzinha no meio, né? Aqui. Junto ao meio-fio, o que eu talvez penso que seria o resquício daquele calçamento mais primitivo, né? Que depois é, em parte, removido para a colocação do paralelepípedo, e aí aquilo que talvez realmente foi difícil de remover ficou ali embaixo, e é o que está se encontrando hoje em dia, né? Lá do outro lado a gente vê as calçadas, os passeios com os meio-fios, já uma situação, então, portanto, diferente da imagem anterior, que a gente vê ainda uma situação um pouco mais primitiva, né? Essa imagem desse postal, que foi circulada em 10 de outubro de 1905, ela é muito interessante porque ela mostra um momento de uma obra acontecendo aqui nesse trecho aqui do centro. Nós vemos pilhas de pedras aqui, né? A impressão que eu tenho é que estava preparando o leito da rua para a instalação dos paralelepípedos, né? Eu até questionei depois o pessoal, né? Porque a gente tentou já, em algum momento, datar esses paralelepípedos, né? E eu acho que realmente isso não foi uma coisa assim uniforme no centro. Ele foi acontecendo pontualmente em alguns lugares, né? Porque são registros, no máximo aqui, do final do século XIX, onde ele ainda não aparece. Então, talvez ele foi colocado pontualmente em frente ao edifício do Palácio do Governo, como eu vou mostrar agora na sequência, ali sim já há mais tempo do que nesse lado da praça, por exemplo, né? Isso é uma informação histórica, acho que importante. Ali a gente vê, inclusive, só voltando aqui um pouquinho, a Praça 15, a título de curiosidade, também cercada, murada, né? Porque era um lugar que de largo, né? Foi, então, objeto de um paisagismo no final do século XIX, à moda do que se fazia na França, na Europa, né? E, claro, se limitando, inclusive, o acesso de quem circulava e quem acessava esse espaço, né? Não é qualquer um que acessava o jardim público da cidade, né? Na medida em que ele foi murado, cercado, colocados portões, para haver um controle social desse espaço que passa a ser de simples largo da cidade, realmente um lugar, assim, a vitrine da cidade, para as elites da cidade, né? A gente vai vendo também nessas imagens justamente essas formas de uso e de direcionamento, né, da cidade, dos espaços da cidade para determinadas camadas da sociedade, então, existente aqui. Aqui, de novo, aquele postal dos anos 10, e, né, aqui ampliados, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor. A imagem não é muito definida, mas aqui já estão os paralelepípedos perfeitamente assentados. A gente vê aqui o trilho do bonde, né, que o bonde descia, né, Oswaldo? Aqui fazia a saída da praça aqui, né? Uhum. Então, são imagens muito importantes. Aqui a gente tem um panorama. Esse panorama, na verdade, ele é composto por 3 postais, são 3 partes. Eu não coloquei, obviamente, a parte oeste aqui da cidade, mas porque a minha ideia era destacar aqui a Praça 15, né, já totalmente, então, urbanizada, e o centro-leste, então, né? Afinal, nós estamos aqui o bonde puxado a burro, né? Subindo a ladeira aqui em direção à catedral aqui, e a praça já ajardinada, né? Com esse projeto que vinha já do final do século XIX, né? Nós estamos aqui, né? O edifício do museu, a Casa de Câmara, está aqui. Então a gente nota já que as fachadas começam a ser renovadas, né? Então a arquitetura luso-brasileira vai dando lugar à arquitetura eclética, né? E a cidade vai aumentando, vai se transformando, vai se modernizando. Isso é anos 10 também. Aqui são postais também dos anos 1900.
A gente vê aqui ainda a vegetação em menor porte em relação àquelas imagens anteriores. Os chalés que haviam na praça, né, para comercialização de sorvete, se eu não me engano, um café, jornais, lembranças da cidade. Haviam dois quiosques, na verdade, não chalés, 2 quiosques, né? Um nessa esquina e o outro na esquina aqui abaixo aqui do museu. A catedral, ainda anterior à reforma da década de 20, ainda preservava os traços coloniais. E a gente vê aqui, então, o calçamento, as guias das calçadas, né? Já devidamente consolidadas. Aqui vemos a catedral, né? Estou tratando da Praça 15 e arredores, então, a catedral ainda anteriormente à reforma, ainda com o projeto original do brigadeiro José da Silva Paz, que é atribuído ao Silva Paz, né? E aí a riqueza das edições, né? Quer dizer, os editores de postais brincavam assim com alegorias, com motivos Art Nouveau, inseriam imagens de selos postais, alegorias à República, enfim, né? Então aí a criatividade desses editores era imensa, né? Muitas vezes, como era o caso aqui, isso era produzido na Alemanha, porque a Alemanha tinha uma indústria gráfica muito pesada, muito avançada na época. Então, esse nosso material ia para lá, isso era editado lá e depois vinha de volta para ser comercializado aqui no Brasil. Isso foi muito comum isso, né? Na Bélgica, na França, mas principalmente na Alemanha. Aqui a catedral, um cachorrinho dando um passeio, senhoras com vestidos vitorianos, senhores de cartola, de chapéu. Então a gente vai também dando um zoom nessas imagens e vai flagrando, né, esses personagens, muitos deles anônimos, né, como a gente falava ali, né, que ficaram eternizados nesses registros, nessas películas, né. Esse postal é muito interessante porque ele foi tirado quase ao nível da rua, então a gente vê com detalhe o paralelepípedo, né, havia um alinhamento de paralelepípedos paralelo à guia da calçada, e aí então o corpo da rua, né, no seu sentido tradicional, usual, e diferente de hoje, o tráfego era pequeno, quer dizer, não haviam veículos, uma ou outra carroça passando de vez em quando, e aí nós temos uma graminha aqui nascendo aqui e ali entre os veios das pedras, né? Aqui da catedral olhando para o palácio, então, né? A gente vai ver muitas fotos dessa época com as charretes colocadas aqui em frente à catedral, que eram os carros de aluguel, de passeio, então as pessoas podiam dar um passeio no centro, vinham até aqui essa região da praça e alugavam uma charrete dessa, né, inclusive com um cocheiro, o cara que conduzia a carroça, né, para fazer o passeio pelo centro da cidade ou para ir a algum lugar, eram os táxis daquela época, né? Os Uber, agora o Uber, né? É isso. Essa comparação é interessante porque são imagens próximas, né? Essa aqui tirada praticamente do leito da rua, aqui tirada da direita, já uma imagem da década de 50, tirada do lado da catedral. A gente consegue comparar e ver as transformações que começam no tamanho da vegetação da Praça 15, né? na substituição, na remoção do muro, do cercamento, na abertura da praça, na reforma do casario, na substituição do casario. Então, fora a questão da correspondência, que sempre é interessantíssima, né? A gente tem todo um outro universo a ser explorado nos postais antigos, que é a correspondência, porque as pessoas estão dizendo umas para as outras, né? Desde simples recados de saudade, de bom dia, de boa tarde, até, às vezes, informações importantes sobre o comércio, que hora que a embarcação chegava, que hora que ela ia pegar o trem para determinado lugar. Então, também é uma fonte inesgotável de informações sobre a história, sobre a memória, sobre o patrimônio das cidades e da sociedade, né? Aqui mais duas vistas, aqui o palácio, e aqui o Palácio do Governo Municipal, que é a antiga Casa de Câmara e Cadeia, né? Então, sede do Poder Público Municipal, né? Nós tivemos algumas mudanças na forma de governança municipal de 100 e poucos anos para cá. Então, na verdade, o Executivo e o Legislativo eles funcionavam juntos, né? Numa mesma estrutura, né? Então, é só na década de 30 que a gente vai ter, de fato, o sistema de prefeituras e de prefeitos passando a ser vigente no Brasil. Mas até aí, os anos 30, até o Estado Novo, nós tínhamos as intendências municipais que conjugavam, na figura do intendente, com os vereadores, o poder legislativo e executivo numa mesma casa. Então, por isso que a Câmara de Vereadores era a sede do Poder Municipal, não havia uma prefeitura ainda, né? Havia a intendência que funcionava na Casa de Câmara e Cadeia. Aqui a gente vê perfeitamente os detalhes do edifício, né? E ela, infelizmente, com algumas reformas ao longo do século XX, perdeu vários desses elementos aqui.
Esse é um cartão postal tirado de uma sacada de um sobrado ali da Praça 15, aqui do outro lado. Isso aqui é anos 20, década de 1920. Já vemos a catedral reformada, né? Isso aconteceu, essa reforma foi inaugurada em 1922, por ocasião das comemorações do centenário da independência do Brasil. E a gente vê uma vegetação já bem consolidada, né? Na área da praça. A eletricidade, já o posteamento, né? Que é um elemento que nos primeiros postais a gente já não vê, ou vê postes muito simples, muito pequenos, porque era limitado o fornecimento de energia. Agora isso vai se ampliando na medida em que a necessidade vai demandando. A gente já vê os calhambeques, os automóveis, né, que começam a aparecer timidamente na cidade e que hoje é esse inferno, né, que inclusive muitas vezes dita o próprio rumo da cidade, né? Se não for bom para o carro, não é bom para as pessoas, né? A gente teve uma inversão aí depois da modernidade, onde o carro foi colocado em primeiro lugar e as pessoas ficaram em segundo lugar. Então a cidade não é mais pensada para as pessoas, ela é pensada se o carro não vai fazer ruído, se não vai ser ruim para o escapamento, para o amortecedor, enfim, né? O automóvel, o Senhor Todo-Poderoso. E aí o Centro-Leste. Curiosamente, o Centro-Leste ele aparece mais nos postais do que a parte oeste da cidade. Nós temos várias vistas da catedral, né, principalmente mirando em direção ao Hospital de Caridade, que revelam, então, toda essa área aqui ao longo do antigo Rio da Bulha, né, atual Hercílio Luz. Aqui está o quartel, o Campo do Manejo, onde hoje está o Instituto Estadual de Educação, o quartel que vinha do tempo colonial, lá o hospital lá no alto, o Hospital do Exército, né, ainda, claro, muito antes do aterro, e aí o casario ainda colonial, bastante preservado nessa região leste do centro da cidade. Aqui é interessante comparar um postal dos anos 1900 com um postal da década de 20, já vendo as mudanças nas fachadas dos edifícios que vão sendo renovadas. O edifício, né, que hoje pertence ao DESC, que é a antiga escola normal, né, já havia sido então construído. O Hospital de Caridade havia sofrido reformas, né? Então a gente vai acompanhando nessa comparação as mudanças que a cidade e os edifícios vão sofrendo. Esse postal é muito interessante, é uma vista tirada aqui da região do Colégio Coração de Jesus, em direção, aqui a gente vê a Hercílio Luz já completamente aberta, urbanizada, arborizada, né? Era um dos locais mais modernos. Foi uma obra importante de saneamento da cidade nos anos 10, né? Então era a cidade se modernizando, tendo uma avenida, né, urbanizada, arborizada, enfim. Foi uma obra importante que, inclusive, começou a chamar para si novos empreendimentos. Vão surgindo casas modernas para a época, né? Edifícios já ecléticos, já com varandas, com acessos laterais, que vão substituindo aquele casario colonial mais antigo que começava a perder espaço na cidade, né? Os dois edifícios aqui modernos para a época, né? Hoje sede do Instituto Histórico e Geográfico, né? Foi o antigo Instituto Politécnico, se eu não me engano, do Estado, e aqui é a Escola Normal, a antiga Escola Normal de Santa Catarina, hoje o Museu da Escola Catarinense, né? Aqui é um postal bem interessante da década de 50, é uma fotografia que foi tirada já desse edifício, então, que foi construído aqui onde hoje fica o Banco Santander, em direção ao Centro-Leste. Aqui é João Pinto, aqui o antigo Hotel Royal, o Forte Santa Bárbara já Art Deco, já reformado, né, que foi nos anos 1930, 1940, o hospital também já bem ampliado, bem modernizado, e parte do casario antigo colonial resistindo ainda, né? Havia ainda até a década de 80, como eu falava para o Oswaldo, a gente vê em fotos, levantamentos que o IPUF, que o Cefam fizeram, boa parte desse casario ainda preservado nessa área da cidade, né? Aí nos últimos 40 anos aí realmente sobrou pouco, né, disso. Aqui a região onde hoje está o Instituto Histórico, o Instituto Estadual de Educação, era a avenida, né, que dava acesso ao Hospital de Caridade, e o aterro já aconteceu, né? Então o aterro havia sido concluído e a gente vê já o início de algumas obras para a construção dos edifícios públicos que hoje estão ali, dos mais antigos pelo menos, isso final da década de 50. Foto Postal Colombo era um fotógrafo de São Paulo, Colombo. Ele tinha um Jeep, ele entrou no seu Jeep e ele andou pelo Brasil todo nos anos 50 fotografando todo o Brasil. Então são centenas e centenas de cartões postais de boa parte das cidades brasileiras, formando séries. Ele alugava em alguns lugares, como alugou aqui em Florianópolis, um avião, fazia sobrevoos sobre a cidade para fazer fotos aéreas e também colocava essas imagens aéreas nas séries de postais das cidades que ele visitava. E aí aqui é um dos postais do Foto Postal Colombo de São Paulo.
Essa imagem, já estou concluindo aqui, essa imagem é muito interessante, é uma imagem tirada do adro da Igreja do Menino Deus, ali no Hospital de Caridade, que pega toda a Rua do Menino Deus, o início do aterro, que na verdade a gente lembra muito do aterro contemporâneo, digamos assim, né? Dos anos ali 50, 60, mas já no século XIX havia acontecido um primeiro aterro para drenar, enfim, para melhorar essa área, para favorecer a ocupação dessa área aqui do Centro-Leste. O Campo do Manejo está ali, onde hoje está o Instituto Estadual de Educação. A Avenida Mauro Ramos foi aberta nesse local aqui. Todo esse casario foi demolido para a construção do Instituto Estadual de Educação, ou seja, eles não apenas demoliram o quartel, como demoliram o casario, né, e apropriaram, então, toda essa área para a construção do Instituto. O Rio da Bulha, a Ponte do Vinagre, né, que ficava aqui no final da Tiradentes, a Rua João Pinto aqui, as Torres de São Francisco, a Catedral. Enfim, é um panorama belíssimo que pega toda essa área que definimos agora, então, como Centro-Leste, né? Isso anos 1908, 1910, esse cartão postal. E aí encerro, então, com algumas alegorias aqui, porque daí, de novo, né, os editores de postais eram muito criativos, né? Então, inseriam uma figura feminina, o rosto de uma moça, lembrança de Florianópolis, aqui uma vista tomada lá do pé do Morro da Cruz, lá para cima onde hoje está o Instituto Estadual de Educação, ali para cima da Mauro Ramos. E aqui uma composição muito curiosa, eles pegaram um leque, cada folha, cada parte do leque era uma foto de algum trecho da cidade e fizeram uma composição meio Art Nouveau, com as cigarras, com a linha que escreveu Desterro, né? E é muito interessante porque era uma pessoa saudosista, porque essa montagem foi feita em 17 de dezembro de 1907 e já havia mais de 10 anos que a cidade havia mudado de nome, né? É para ver como a mudança do nome da cidade, que isso rende muita discussão também, foi uma outra coisa imposta a goela abaixo da população, né? Boa parte da população não concordava, não aceitava isso. E em detalhes como esse, a gente vê essa resistência, digamos assim, dos florianopolitanos, né? Dos antigos esterrenses, então, em relação ao Florianópolis, né? A esse nome que foi colocado com violência na cidade. Pessoal, é isso. Realmente era assim, compartilhar com vocês um pouquinho dessas preciosidades e para ver a fonte inesgotável de informação que a gente tem nesse material iconográfico para a cidade. Obrigado. Gostaria de agradecer a fala do Fabiano, foi muito importante para a gente entender realmente toda a configuração dos traçados da cidade que já tiveram, né? Então, são registros muito preciosos, muito incríveis. Obrigada por compartilhar com a gente. Queria agradecer novamente e também falar que realmente o Centro-Leste, ele é e sempre vai continuar sendo o coração da cidade. Eu acho que isso nunca vai mudar, né? Então, novamente agradecer e abrir para perguntas, para comentários, se alguém quiser fazer algum. Felizmente não vi a fala do Oswaldo, que estava ocupada, mas a gente esteve conversando esses dias, né, Oswaldo? E acredito que algumas coisas já foram faladas aquele dia. Queria agradecer, né, a fala de vocês. Eu trabalho aqui no museu, sou museóloga aqui do Museu de Florianópolis. Gostei bastante aqui da fala do Fabiano, mostrando os postais, porque eu e a Ana, inclusive, estávamos olhando, né, porque existe toda uma discussão sobre onde que eram as celas dessa casa, né? E a gente lê o livro, né? De onde da Sara Regina mostrando, e daí a gente está tentando olhar através de algumas imagens, ver se a gente descobre alguma informação a mais, né? Então, sobre, né? E até no livro do Gerlach, ele fala bastante sobre alguns fotógrafos, né? Que tiveram aqui e onde que será que estão essas vistas, né? Porque tem fotógrafo que teve aqui em 1860, fez vistas da cidade, porque eles mencionam que eles fariam, né? E que eles teriam, né? E aonde que estão, né? Essas imagens. O Oswaldo até encontrou uma, né, recentemente. Um colega achou uma imagem lá na Espanha, né, de 1860, né, do centro. Sim.
que é na época dos primeiros fotógrafos que estiveram aqui na ilha, né? Então é bem interessante, né? E também agradecer a Cíntia, né? Eu acho que a tua fala é bem interessante, né? Dessa preocupação com a ocupação aqui de como está sendo modificado, né, esse centro e o quanto que ele retrata, né, a cidade para depois a gente poder trabalhar com filmes, trabalhar com a história da cidade, né? Eu acho que isso é né, vamos dizer, nos deixa um pouco triste, né, quando a gente anda hoje na João Pinto, né? A gente que vai todo dia almoçar no Sesc da Prainha e a gente faz esse caminho, a gente sempre fica olhando, né, como que ficou já, né, essa primeira parte ali e o quanto não agregou, né, apesar de toda a fala e tudo mais, né, quando a gente caminha assim, né, e a gente vê o quanto essa modificação, né, e a gente ontem na fala do representante da prefeitura deu uma leve fala assim de que eles viram já os problemas que aconteceu na João Pinto e que ele não chegou a falar que vai ter alguma mudança, né, ou não, mas a gente espera que hoje em dia quando eles andem por ali eles percebam, né, como que ficou, né, e que não dá para ficar dessa maneira, né. Então, que eles não repitam, né, isso na Tiradentes, né, o que foi feito na João Pinto, né. Então, isso é uma preocupação. Espero que tenha sensibilizado, né, eles de alguma forma para não fazer igual, né, ali nessa parte. E aí, Fabiano, queria saber se na tua coleção se tem alguma outra imagem que mostre o prédio. Hoje até estava ali fazendo uma pesquisa sobre olhando ainda algumas imagens, e aí eu me deparei com não é uma coleção, né? Foi a venda de algumas imagens que eles até colocam como postal, mas eu acho que seriam fotografias em alguns casos, né? Da Revolução de 30, né? Que teve aqui que a gente está tentando levantar algumas imagens desse período, já faz um tempo que eu procuro, assim, já fui em alguns locais e arquivos para procurar, e aí achei que no ano passado teve um leilão em que teve 2 imagens que mostram um bombardeio que aconteceu no Estreito, né? E aí, assim, eu olhando, né, mais postais, queria saber se tu tens alguma coisa, fotos de épocas, assim, que às vezes são um pouco conhecidas, né, das pessoas, porque algumas imagens, elas são bem batidas, assim, quando a gente vê, né, procura sobre a cidade no passado, né, a gente sempre acaba vendo as mesmas imagens, mas eu acredito que deva ter muita coisa escondida, assim, e que às vezes as pessoas nem sabem que é Florianópolis, né, ou que era Desterro, né, na época. Então, o que eu tinha de imagem assim mais próximo aqui do edifício, desse entorno da praça, é o que eu procurei trazer hoje aqui, né? A imagem que ele aparece ainda na situação original, aquele primeiro postal que eu mostro. Inclusive, aquele é o único que não é da minha coleção. Aquele é de uma coleção de Curitiba, né? Aquele ainda não consegui adquiri-lo. Mas, inclusive, ele ilustra o livro do Guelard. Aquela imagem tá. De novo, porque daí na forma de postal isso se popularizou, né? Porque enquanto fotografia era muito caro, era muito difícil. Tu tinha que... Primeiro que os negativos eram geralmente em chapas de vidro. Então isso era muito frágil. Então, assim, a grande maioria desse material fotográfico se perdeu, né? E aí, consequentemente, as próprias fotografias, né? A gente no Brasil tem, além do descaso, a gente tem o clima que não é muito favorável, né? E é uma coisa que chama muita atenção a gente, enquanto colecionador, que boa parte desse nosso material vem da Alemanha. Por quê? Porque boa parte dos editores, dos fotógrafos e, consequentemente, da comunidade alemã e teuto-brasileira que vivia aqui, usava muito a fotografia e os cartões postais. Então, eles se correspondiam muito com a Alemanha. Então, eles recebiam coisas de lá, por isso que a gente encontra hoje nos álbuns de família muito material da Alemanha, né? Inclusive, muito interessante, porque mostra uma Alemanha antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que arrasou, que destruiu a Alemanha, né? Mas, por outro lado, o nosso material, boa parte dele está lá, né? E é uma coisa incrível tu imaginar, com toda essa destruição que a Primeira Guerra e principalmente a Segunda Guerra causaram, ainda se encontra muita coisa nossa lá. Então, tu vai na internet, tem 2, 3 sites ali, que tem os comerciantes da Europa que comercializam esse material, boa parte é da Alemanha, né? E de vez em quando surgem coisas inéditas que a gente não conhece. Por quê? Porque esse material ele não era
devidamente organizado, ou pelo menos isso não chegou para a gente, um catálogo. A gente não sabe quantos postais foram editados numa determinada série por um determinado editor ou fotógrafo. Então, assim, por mais que a gente ache que conheça, né? Então, que nem eu tô há 25 anos colecionando esse material. Um belo dia surge um postal que a gente nunca viu antes, né? E mesmo uma fotografia, que são muito mais raras, né? Existe o colecionismo de fotografia, mas ele é um outro nível. Porque ele realmente requer um investimento, digamos assim. Porque fotos do século XIX são raríssimas e são muito caras, né? Mas os postais não. Os postais, o pessoal ia viajar, pegava e mandava de lembrança para o amigo, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, que nem aqueles que eu compartilhei aqui, é muito interessante, que mostram o palácio, que mostram aqui essa lateral da praça. Era um tal de Carlos. Ele vem a negócios, ele era um político, eu sei que ele se reúne com o governador no palácio, e ele vai mandando postais para a filha, que mora no Rio, que pelo que eu entendi, eles moravam no Rio, e ele vem a Florianópolis a trabalho, a negócios. E aí eu tive a felicidade de conseguir, nesses anos, acho que uns 7 ou 8 postais que ele manda para a filha, mais ou menos nos mesmos dias. E aí ele vai informando algumas coisas que ele está fazendo aqui na cidade, né? E aí tem esses detalhes que ajudam a gente a entender um pouquinho também do cotidiano, então, da cidade. Da Revolução de 30, eu acho que tem pouca coisa, né? Eu já vi em leilão um material dessas casas bombardeadas, de concentração de forças, né? Mas eu não tenho esse material. Agora, sabendo da pesquisa de vocês, se eu descobrir onde que há, eu, com certeza vou indicar para vocês. É sobre, na última parte da tua apresentação, que fala sobre o nome, né, da cidade de Florianópolis, que foi um nome criado à força, né? Embora houve um remendo, né, que é Floripa, eu não sei o que ficou pior, né? Até porque isso foi um remendo que veio de fora, não partiu da cidade, do que me consta. Mas, na verdade, eu gostaria de falar sobre sobre as tentativas que fizeram para mudar o nome da cidade. Eu acho que uma discussão que acabou, né? Não se vê mais isso, e eu penso que deveria ser retomada, porque Florianópolis é um nome difícil de a gente entender. A gente que estuda história, a gente que caminha pelas trilhas do último século, né? Dos últimos tempos, a gente sabe o quanto é difícil para a cidade, para quem tem um espírito crítico, entender ou pelo menos aceitar esse nome. Bom, e em referência a isso, eu lembro que quando eu estudava em Porto Alegre, na década de 90, quando eu vinha toda semana para Florianópolis, que eu morava aqui, né? Como ainda moro. Os meus colegas perguntavam, vais para Santa Catarina ou você vai para Santa Catarina? Eu pensava assim, eu vou para casa, Florianópolis. Eles sabiam que eu morava em Florianópolis. Eles perguntavam se eu vinha para Santa Catarina, quer dizer, lá ainda em Porto Alegre, naquela época, década de 90, 93, ainda se tinha isso de Florianópolis ser Santa Catarina. Por quê? Porque se era comum se falar de Desterro como Santa Catarina, se atribuir à região o nome de Santa Catarina, a cidade o nome de Santa Catarina. Saint-Hilaire fala isso, tem um oficial francês, nome Barral, fala isso também. Isso, Santa Catarina, né? E eu lembro que uns 30, 40 anos atrás, inclusive em nível político, na Assembleia Legislativa, saiu uma discussão de se trocar o nome para voltar para Desterro. Alguma coisa. Eu acho que Santa Catarina é o melhor nome. Temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, que é o estado e capital, né? Enfim. Então, essa é a observação que eu faço. Quem sabe alguém aí lança uma semente para a gente voltar essa discussão, né? Para mudar definitivamente o nome dessa cidade, que é tão bonita, mas é um nome tão terrível. Sim. Oi, boa tarde. Eu me chamo Fafá.
Eu faço doutorado na UFSC em ciência política, mas eu sou leiga, então gosto muito desses espaços para aprender. O que eu sei da cidade é o que a minha mãe passou para mim, que a mãe dela passou para ela, e assim consecutivamente. Tenho muito orgulho de ser manezinha e gostaria de perguntar para vocês sobre essa questão da descoberta aqui na redondeza do Centro-Leste. Quais seriam os próximos passos em termos de políticas públicas? Eu sei que tem outras cidades que acontecem algo semelhante, né? Eu tive a oportunidade de ir para Lima, no Peru, e eu visitei uma cidade indígena que descobriram porque o pessoal fazia motocross em cima. E daí, um dia, decidiram fazer uma escavação e descobriram uma grande cidade, enfim, e acabou virando um circuito turístico cultural da cidade. E aí, a minha dúvida é o que fazer com essas descobertas, qual que seria assim, o encaminhamento para dar, digamos assim, a partir do que vocês estão descobrindo aqui com os paralelepípedos, enfim. E obrigada pelo debate, gente, achei maravilhoso. Sobre a questão arqueológica, nós da equipe de arqueologia, nós fizemos o estudo, né? Fizemos o estudo da cultura material que acabamos de evidenciar, e depois fazemos um estudo bibliográfico, documental, né? E temos um tempo para apresentar um relatório final para o IPHAN, que é coincidente com o final da portaria. A nossa portaria tem um ano de validade, e de 14 de maio de 2024 temos que entregar um relatório final. Bom, antes disso, nós fazemos recomendações para o IPHAN. Toda vez que encontramos algum vestígio, como no caso aqui das estruturas rochosas aqui de frente ao museu, nós fizemos a comunicação emergencial ao IPHAN no mesmo dia, 2 dias depois, eu acho. No mesmo dia foi da Casa de Artigos Bélicos. E por e-mail, né? E aí o IPHAN respondeu em seguida, solicitando algumas medidas, né? E nós propomos algumas medidas, inclusive em reunião presencial aqui. E aí acatamos essas medidas e fizemos algumas recomendações quando fizemos a comunicação oficial através de um pequeno relatório de 10 páginas, 10, 11 páginas. E fizemos levantamos as primeiras questões, né, que foi aquilo que eu falei ainda há pouco sobre a probabilidade de separar a calçada de via pública, né, que havia código de posturas que lembravam, né, ou pelo menos que registrava essa necessidade de se separar calçada de via pública, eventualmente, para evitar que houvesse acidentes, coisa parecida, né? Embora não tenhamos veículos a motor, mas tínhamos carroças e cavalos, então o perigo não estava muito longe também. E depois também falamos da possibilidade de ser reutilizado depois com o seu erguimento da calçada, por exigência oficial também, a partir de 1896, de servir para escoamento d'água, enfim, são questões iniciais. E sugerimos ao IPHAN que fosse feita uma janela de vidro, né, que a prefeitura, claro, arcasse com isso, incluísse isso, revisse o projeto e colocasse essa janela para que tenhamos uma visão, pelo menos uma pequena visão, uma pequena janela de um elemento cultural que foi descoberto nas escavações. Esse é nosso poder como equipe. Nós não podemos exigir, nós recomendamos. A exigência é do IPHAN, né? O Fabiano sabe bem disso como funciona, né? E aí, aqui, né, no centro, nós temos uma cidade em uso, né? E temos as vias sendo utilizadas, desviadas o tempo todo, né? E isso também, eu acredito que conta, né? Mas não sei o que é que vai ser definido ainda. Não saiu um parecer final ainda, sobre essa questão desse espaço para se visualizar as estruturas, né, no projeto final. E essa é a questão da estrutura da Praça 15. Os artigos bélicos, como é uma situação assim mais simples de resolver, nós mesmos sugerimos o registro, o georreferenciamento e a cobertura com BIDIM
e, e depois o recapeamento de calçadas sobre isso. Porque na arqueologia o importante é registrarmos, temos isso, temos esse registro e temos referenciamento principalmente, né, para depois encontrarmos, termos a área novamente recuperada, se assim for preciso, né? E no caso dos artigos bélicos, como é um alicerce, já temos a fotografia da casa, da edificação ainda em pé, temos informações históricas sobre o uso, então acaba não sendo tão relevante manter aquele alicerce em evidência. E aí o IFAM Acaton já está sendo coberto. Ou já foi coberto, se não me engano. Mas o registro está. E, no caso da Rua Tiradentes, ali é um pouco diferente, porque apareceu vestígio de um grupo pré-histórico, né, que, além de toda a sua importância, né, é um registro único na cidade, dentro da área urbana central. Não há outro sítio que seja Guarani, ou o construtor de Sambaqui, ou o Grupo G, né, ou Cultura G, que se diz, que são os 3 períodos cronológicos de ocupação pré-histórica da região, né? Sambaqui, Grupo G e Guarani. Depois entram os colonizadores, no século XVI. Não sabemos ainda, mas, em princípio, não deve ficar à mostra. Mas nós vamos recuperar todas as informações que existem, né? Fazer as datações, que são muito importantes, que vai nos estabelecer uma cronologia de ocupação da cidade, e, ao mesmo tempo, vai nos permitir ter certeza se é um grupo que estava ali quando os europeus chegaram, ou se abandonaram antes dos europeus chegarem, enfim, dos colonizadores, de uma maneira geral, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. A voz chega, somente por meu portunhol, mas para perguntar para o senhor se, na verdade, como eu sou de missões, sou guia de turismo, estudei muito as missões jesuíticas. Então, eu vi a pedra e eu pensei, acho que é algo aí um pouco mais antigo. Não sei. Pode ser ou não? Ou por que você pensa, ou a gente pensa que poderia ser mais da época colonial e não mais antigo, o hallazgo de vocês? Aqui de frente? Sim. Não, elas são coloniais. Colonial? São porque, antes da ocupação da cidade, não se tem registro de utilização de argamassa e alinhamentos dessa forma. A primeira ocupação conhecida da região são os construtores dos sambaquis, 5.000 e tantos anos aqui na região, aqui na ilha, né? Fora da ilha temos datas mais antigas, né? Nunca se descobriu qualquer estrutura construída nos sambaquis, né? Então, não há... as pedras são utilizadas como fogueiras, né? Buracos de estacas, né? E os centenas de sepultamentos que se encontram em sambaquis. Em seguida, chegam os primeiros grupos que eu falei ainda há pouco, da cultura G, que são possivelmente grupos vindo do Planalto, né? Das origens do tronco Cangangue, talvez, né? Ainda não se sabe ao certo ainda. A arqueologia ainda não tem não se evoluiu, ou não se fez ainda pesquisa de ancestralidade, né? Pelo menos eu desconheço até agora, para se estabelecer esse que a gente chama de grupos intermediários que ocuparam a região por volta de 1.100 anos, 1.200 anos, 1.500 talvez, né? E nós temos exemplares desses sítios aqui bem pertinho, aqui no continente, após a cabeceira da Ponte Acílio Luz, o sítio Aldeia Fulvia Dudes, que foi, eu acho que o Fabiano lembra disso, né? Que a prefeitura danificou um grande pedaço, né? Diria que a metade do sítio, talvez mais que a metade,
levou, que a gente não sabe para onde foi até hoje. E ficou, então, na época, uma outra metade do sítio, digamos assim, e o proprietário não permitiu a escavação, porque nós tínhamos o dinheiro para escavar, mas o proprietário não permitiu porque ele tinha uma briga com a prefeitura por causa do licenciamento. Aí ficou, quando ele liberou o dinheiro, a prefeitura não tem mais dinheiro. E aí ficou, está lá até hoje ainda preservado, pelo menos o que sobrou dele. E o Guarani, a terceira leva, né, digamos assim, que é os grupos Guarani, que também não tem construção, não tem construções. Não se descobriu, não se viu até hoje, não se evidenciou até hoje uma construção com argamassa no sítio Guarani. Então, isso aqui é período colonial, muito provavelmente, e eu diria que um período colonial assim, até mais tardio um pouco, talvez início do século XIX, metade do século XIX, né? Porque nós temos embaixo, acabei montando o PowerPoint, a fotografia fugiu, foi para o outro lado, não veio. No nível das pedras, abaixo das pedras, nós temos pisos de superfície de pisoteamento. Alguma superfície que, em algum momento, ficou exposta ao tempo, que uma das formas da gente de identificar é a presença de grãos finos. Toda vez que um subsolo, aliás, com uma superfície fica exposta à chuva, ela concentra alguns grãos finos em determinados pontos. Pontos assim, de 1 metro quadrado, tu encontra, onde tem uma pequena depressão, se concentra grãos finos. Isso é sinal de que essa superfície ficou exposta em algum momento, né? Nós temos isso um pouquinho abaixo da estrutura de pedras. Então, muito provavelmente, ela foi construída, né, nesse período de início do século XIX. Então, acho que não tem relação com essas culturas pré-históricas, né? Pelo menos ainda não. Em história e arqueologia a gente diz, olha, até agora, porque novas descobertas, né, podem acontecer, novos meios, novas técnicas, né? Daqui um pouco, não vai demorar muito, hoje os sistemas de leitura geofísica nos dão informações assim que precisam ser bem interpretadas, precisa estar acostumado para entender. Eu acredito que daqui um pouco nós vamos ter imagens tridimensionais do subsolo como se fosse uma fotografia, né? Então, só para exemplificar, né, essa evolução, e falando de uma coisa que já evoluiu bem mais do que o estudo geofísico do solo, nós fizemos acho que 2010, participamos de um levantamento subaquático sob a Ponte Ciro Luz para poder fazer a liberação da reforma da ponte, né? 2010, 2011, por aí. Não lembro ao certo. E ali se tem história do... Bom, como o IFAM exigiu esse mapeamento, nós acompanhamos uma equipe que usa sonários de alta tecnologia para fazer a leitura do fundo marinho e do subsolo do fundo marinho. E ali já sabíamos que tinha um navio naufragado, porque isso é fato corriqueiro. E se falava de um navio paraguaio, né? Um navio paraguaio. Bom, vamos ver então o que se trata. Na leitura apareceu um navio, 29 metros de profundidade, partido em dois, com uma imagem fantástica, quase uma fotografia, a partir da sonografia, né? Então, por isso que eu digo, hoje o GPR ele ainda não conseguiu uma imagem que a sonografia ainda nos traz. E a partir dessa imagem conseguimos identificar o tamanho do navio, né? Com a ajuda da equipe, claro, né? E depois, na pesquisa bibliográfica, identificamos que não se tratava de um navio paraguaio, mas sim de um navio fluminense, de nome Unidos, que naufragou em outubro de 54, se não me falha a memória agora, né? Ancorado ao Cais do Estreito, né? Então, é por isso que eu digo, esse avanço da tecnologia, sobretudo nesse período que nós vivenciamos hoje, né, onde a informática, as novas tecnologias mudam de um dia para o outro, certamente o arqueólogo do futuro vai ser de gabinete.
ele possivelmente não vai precisar muito estar escavando. Boa tarde. Eu peço desculpa por não estar aqui desde o início, eu tinha o maior interesse de assistir, de ouvir os três. Mas eu fui me despedir do Marcelo Seixas, né, que é um querido que está indo agora. Mas, assim, quando vocês falam tudo isso, eu vejo assim, quer dizer, tem possibilidades de resgate da memória da história. Mas por que a gente vai acabar com a memória agora, né? Então, assim, será que a nossa Florianópolis de hoje, que a gente já perdeu muito, a gente vai só resgatar através dos cartões postais, que hoje nem existe mais cartões postais, e a gente sabe que essa mídia ela é muito efêmera, às vezes, para registrar essa memória, né? Então, eu vejo assim, a Cíntia, eu já vi o trabalho dela, essa história que eu falo da questão do espírito do lugar, o que a gente tem aqui é uma coisa única. E eu não entendo essa voracidade de querer deixar a cidade igual a qualquer outra do planeta Terra, né? Quer dizer, quando você tem uma identidade tão particular, que ela tinha que ser tratada com maior carinho, né? Pela memória, pelas características, por uma situação. Essa semana ainda a Norma Bruno escreveu um texto fazendo um paralelo da história da humanidade com a história dos paralelepípedos, o que não existia ainda desde que os paralelepípedos estavam aqui. Quer dizer, é uma carga muito grande de memória, de informação, de registro que está sendo, sabe, desconsiderada. E uma coisa que me angustia um pouco assim também é que eu vejo assim, ontem peguei também o finalzinho da conversa aqui, depois fomos para a Câmara falar. Tem muita gente preocupada, mas eu não vejo uma coisa que cria um amálgama, que cria uma força realmente potente para fazer prevalecer essa preocupação que a gente tem ouvido nessas conversas. Quer dizer, cada um traz a sua preocupação, traz o seu enfoque, traz a sua proposição, mas parece que a coisa continua como não deveria estar andando, né? Então, o registro que eu gostaria de deixar aqui, eu gostaria de saber qual é a disponibilidade que a gente vai ter dessa gravação para eu poder pegar desde o início a conversa. Acredito que em breve a gente já estará disponibilizando lá no canal do Sesc em Santa Catarina. A gente tem uma playlist do museu ali dentro desse canal do YouTube. Aí também vamos estar divulgando assim que tiver no Instagram, no site do Sesc também, a disponibilização desse material. Então, eu vou encerrar agora a nossa mesa. Eu queria agradecer novamente ao Osvaldo, a Cíntia e o Fabiano pela excelente conversa. Acho que foi muito produtiva e realmente a gente dá um entendimento assim, maior da importância, né, do centro histórico e aí da preservação dele. Então, eu gostaria de agradecer também a todos os participantes e assim que a gente tiver disponibilizado esse material, vamos estar divulgando também. Então tá, obrigada. Tchau, tchau.